Olá, meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Então se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos, pois eu vou contar muitas histórias para você. A história de hoje é o Ganso de Ouro. Essa é uma história para lhe acalmar, para ajudar você a dormir. Espero que você possa ouvir a minha voz e descansar de um dia tão atribulado. A história vai começar. O Ganso de Ouro. Houve uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço dos 3 era por todos desprezado, ridicularizado e maltratado. Todos o chamavam pelo nome de Zé Palerma. Um belo dia, o filho mais velho resolveu cortar lenha na floresta. Antes de partir, a mãe deu-lhe uma excelente fritada de ovos e uma garrafa de vinho para que não ficasse com fome e com sede. Muito satisfeito, o moço entrou pela floresta adentro e topou com um anãozinho que, após cumprimentá-lo, lhe disse: "Queres dar-me um pedacinho de tua fritada e um golinho do teu vinho? Estou com tanta fome e tanta sede." Mas o filho espertalhão respondeu: "Se dou a ti a fritada e o vinho, nada sobra para mim. Sai do meu caminho." Largou aí o anãozinho e foi-se sem mais aquela. Mais adiante, um pouco, começou a cortar um galho, mas não tardou nada que, errando o golpe, feriu-se com o machado no braço e, tendo de voltar para casa a fim de tratar o ferimento, aquilo não passava de uma peça que lhe pregara o anãozinho. Em seguida, o segundo filho quis ir à floresta. A ele também a mãe deu uma bela fritada de ovos e uma garrafa de um bom vinho. Penetrando na floresta, encontrou o tal anãozinho, que lhe pediu um pedaço da fritada e um gole do vinho. Mas esse filho também disse com o seu natural bom senso: "O que der a ti, faltará a mim. Dá-o fora e sai da minha frente." Largou lá o anãozinho e foi para diante, mas o castigo não se fez esperar. Assim que deu alguns golpes nas árvores, feriu a perna com o machado e teve de ser transportado para casa. Então, o menor dos 3 pediu que o deixassem ir. "Meu pai, deixe-me por essa vez ir à floresta cortar lenha." "Teus irmãos já se feriram", respondeu-lhe o pai. "Agora queres ir tu, que não sabes fazer coisa alguma?" Mas Zé Palerma tanto insistiu que o pai acabou por dizer: "Pois bem, vai, assim aprenderás à tua própria custa." A mãe deu-lhe uma broa assada nas brasas e uma garrafa de cerveja azeda. Penetrando na floresta, ele também encontrou o anãozinho, que o cumprimentou e pediu: "Dê-me um pedaço de sua broa e um gole da tua cerveja. Tenho tanta fome, tanta sede." Zé Palerma respondeu: "Eu tenho apenas uma broa assada nas brasas e cerveja azeda. Se isso te agrada, senta-te aqui e come comigo." Sentaram-se os dois no chão. Quando Zé Palerma tirou da sacola a broa, esta se havia transformado num bolo delicioso e a cerveja em um vinho finíssimo. Comeram e beberam alegremente. Depois, o anãozinho disse: "Como tens um coração excelente e repartes à boa vontade o que possuis, quero por minha parte que sejas feliz. Lá adiante há uma velha árvore. Derruba e encontrarás algo nas suas raízes." Assim dizendo, despediu-se e foi embora. Zé Palerma abateu a árvore. Quando ela tombou ao chão, ele encontrou entre as raízes um ganso com penas de ouro puro. Pegou e levou-o consigo, indo pernoitar numa hospedaria, não muito longe dali. O hospedeiro tinha 3 filhas, as quais, vendo aquele ganso, sentiram curiosidade de saber que pássaro estranho era aquele e ficaram loucas de vontade de possuir uma de suas penas. A mais velha pensou: "Hei de descobrir um jeito de arrancar-lhe a pena."
Assim que Zé Palerma se ausentou, a moça pegou o ganso pela asa, mas seus dedos ficaram presos ao ganso. Depois veio a segunda filha, que não pensava senão na pena de ouro. Porém, mal tocou na irmã e ficou também presa. Por fim chegou a terceira, com idêntica intenção. As outras duas logo gritaram: "Não te aproximes, pelo amor de Deus!" Mas ela, que não sabia o que se passava, pensou: ora, se elas meteram-se nisso, por que não posso fazer o mesmo? Aproximou-se correndo e mal tocou na irmã, também ela ficou presa. Assim tiveram de passar a noite grudadas ao ganso. Na manhã seguinte, Zé Palerma pegou o ganso debaixo do braço e foi andando, sem se incomodar com as três moças que tinham de segui-lo de um lado para outro, conforme lhe dava na telha. Chegando no meio do campo, encontraram o padre, que, vendo aquela estranha procissão, disse: "Ó desavergonhadas, onde já se viu uma sem-vergonhice igual? Corre pelo campo atrás deste rapazote. Achais decente isso?" Assim falando, agarrou a mão da mais moça, a fim de puxá-la para o lado, mas apenas esbarrou nela, ficou também preso e obrigado a correr junto. Nisso passou o sacristão e viu o padre segurando a moça e correndo com elas. Espantado com aquilo, gritou: "Alô, senhor padre! Onde ides com tanta pressa? Não vos esqueceis que temos hoje mais um batizado a fazer." Correu para ele, tentando segurá-lo pela manga da batina, mas também ficou grudado. Iam todos os cinco assim, correndo com botas, um atrás do outro, quando surgiram dois camponeses com as enxadas em ombro. O padre apelou para eles, pedindo-lhes que os libertassem daquilo, a ele e ao sacristão. Mas assim que os camponeses pegaram no sacristão, também ficaram grudados, sem poder soltar-se. Agora eram 7 a correr atrás de Zé Palerma. Pouco depois, Zé Palerma chegou numa cidade onde havia um rei que governava e a cuja filha ninguém jamais conseguia fazer rir. O rei, portanto, havia decretado que só a daria em casamento a quem conseguisse esse prodígio. Zé Palerma, ao saber disso, foi se apresentar, levando consigo o ganso e toda a comitiva. Quando a princesa viu os 7 grudados, um ao outro, correndo como bobos atrás do ganso, rompeu numa gargalhada sem fim. Então Zé Palerma pediu-a em casamento, mas o rei não gostou daquele tipo de genro. Pôs-lhe um mundo de dificuldades, dizendo que teria antes de fazer-lhe um homem capaz de ingerir todos os vinhos contidos na adega cheia de barris. Zé Palerma lembrou-se logo do anãozinho, o qual certamente viria ao seu auxílio. Foi à floresta e, no lugar onde derrubara a árvore, viu lá um homem sentado, com uma expressão desolada. Zé Palerma perguntou-lhe o que afligia tanto, e o homem respondeu: "Tenho uma sede imensa e não posso dessedentar-me. Não suporto água pura e já bebi um barril cheio de vinho. Mas o que é uma gota para um ferro em brasa?" "Eu te ajudarei a matar a sede", disse Zé Palerma. "Vem comigo, terás com que matar a tua sede." Levou-o à adega do rei. O homem atirou-se avidamente aos barris e bebeu tanto que chegou a doer-lhe as costas. Antes de findar o dia, tinha liquidado todo o vinho da adega. Zé Palerma voltou ao rei, reclamando a noiva, mas o rei encolerizou-se ao pensar que esse tonto levaria a filha para casar-se. Então impôs novas condições. Antes de receber a princesa, teria de trazer-lhe um homem capaz de comer uma montanha de pão. Zé Palerma não hesitou. Dirigiu-se logo à floresta e no mesmo lugar encontrou um homem que estava a apertar a cinta com uma correia e de mau humor. Ia resmungando: "Comi uma fornada de pão, mas que adianta isso com a fome que me devora?
meu estômago continua vazio e não tenho outro remédio senão apertar cada vez mais a cinta até morrer. Não contente com isso, Zé Palerma disse-lhe: anda, vem comigo, terás com que saciar a tua fome. Levou-o à corte do rei. Esse havia mandado buscar todo o trigo que existia no reino para fazer uma montanha de pães. Mas o homem da floresta, colocando-se diante da imensa montanha, pôs-se a comer, a comer, a comer, e antes de findar o dia, nada mais restava, nem mesmo uma migalha daquele pão todo. Zé Palerma pediu pela terceira vez a mão da princesa, mas o rei encontrou outra escapatória. Ordenou que lhe trouxesse um navio que tanto andasse no mar como em terra. Se me apareceres num tal veleiro, disse o rei, terás imediatamente a mão da minha filha. Zé Palerma saiu a correr rumo à floresta e encontrou o velho anãozinho com quem repartir a broa e o vinho. Esse disse-lhe: comi e bebi por ti, agora te darei também o navio. Faço isso porque foste bondoso e compassivo para comigo. Então deu-lhe o navio que tanto andava por mar como por terra, e quando o rei o viu, foi obrigado a conceder-lhe a mão da filha. Pouco depois, realizou-se o casamento, e mais tarde, tendo morrido o rei, Zé Palerma herdou o trono e reinou longos anos, junto com a esposa, muito feliz e contente.